Davi. Quando eu comecei vários salmos de Davi, vamos demorar um bom tempo, não é? E passou, realmente demorou, mas passou rápido, pelo menos para mim. E eu aprendi a cada momento, a cada salmo, como a palavra do Senhor é rica e ela transforma nosso coração. E que nós estamos chegando no último salmo de Davi, Salmo 145. E eu convido os irmãos a abrirem então as suas Bíblias e nós vamos fazer a leitura desse salmo que eu coloquei aqui o título, um alfabeto de louvor. Um alfabeto de louvor, Salmo 145. Vamos nos colocar em pé mais uma vez. Eu sei que você acabou de sentar, mas eu faço isso também para que a gente louve a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo, não é? Graças a Deus nós podemos levantar, sentar. Que bênção que é o Senhor nos dar essa mobilidade. E tudo que nós temos é para a honra e glória dEle. Salmo 145. Os irmãos vão ler comigo o último versículo. Quando eu chegar no último versículo, leremos todos juntos. Diz assim então o texto. Louvores de Davi. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu nome e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor, nós lemos aqui a tua palavra, Salmo 145, e clamamos para que o Senhor nos abençoe neste momento. Usa o teu servo para trazer a mensagem de forma fiel e que o teu Espírito fale a cada coração, a cada ouvido. Que estejamos atentos ao Senhor. Abençoe para cada irmão agora, concentre-se em ouvir a tua voz. Que deixemos de lado qualquer distração. Deixemos de lado a distração do celular. Deixemos de lado a distração da nossa mente. E que nós ouçamos a tua doce voz nessa noite. E que nós saímos daqui louvando o Senhor até a eternidade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, meus irmãos? Então, depois de uma grande jornada desse salmo, o salmista agora repousa ali no louvor a Deus, não é? Assim como um corredor, quando está numa maratona, ele descansa e se hidrata, ou então um guerreiro, quando termina um período de guerra, ele se reabilita no descanso. Aqui agora, o salmista também faz isso, se reabilita e se hidrata na palavra de Deus, nos louvores ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, e esse salmo, então, mostra esse alfabeto maravilhoso diante de nós. Esses últimos 8 salmos que nós vimos,
a sequência desde o Salmo 139 até esse, o Salmo 145, são salmos de Davi, e nós vimos que Davi foi ali no Salmo 139 ficando impressionado com os atributos de Deus. No Salmo 140 ele falou dos problemas ainda deste mundo caído, né, em especial da depravação e o veneno que há na língua dele e de todos nós, e como o Senhor trata isso. Depois ele faz uma oração pedindo a Deus a proteção e santificação, exatamente seguindo esse caminho de melhoria contínua, como as empresas falam, mas no nosso caso de santificação, buscando a santidade, e que o Senhor é que conduz esse processo. No Salmo 142 ele pede socorro a Deus em momento de grande perigo. No Salmo 143 ele enfrenta a sua alma desfalecida. No Salmo 144 ele dá graças a Deus pela proteção divina. E finalmente no Salmo 145 Davi exalta a Deus com louvores pelas suas grandes bênçãos, usando esse acróstico com as letras do alfabeto hebraico. E Charles Spurgeon ele diz que Davi, aqui ele fala que é o louvor completo, é o louvor entoado em uma nota aguda. Davi tinha bendito a Deus muitas vezes em outros salmos, mas este ele considera o seu salmo peculiar, a sua joia da coroa de louvor. Certamente o louvor de Davi é o melhor dos louvores, pois é o louvor de um homem de experiência, de sinceridade, de calma deliberação e de intenso calor no coração. Esse é o salmo que nós vimos, e assim Charles Spurgeon coloca a visão dele. E nós podemos perceber que esse salmo tem aí 21 versículos, mas o versículo 13, ele é um versículo que está separado em duas partes. Então nós temos 22 partes, e essas 22 partes se referem às letras do hebraico. Então é um acróstico. As letras Aleph, Bet, Gimel trazem uma doxologia de abertura. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, louvarei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei, sim, louvarei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor, digno de louvor. É impossível medir a sua grandeza. As letras Dalet, Re, Vav e Zain trazem um tema para todos os homens. Que cada geração conte aos seus filhos sobre tuas obras e proclame o teu poder. Meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor e em tuas maravilhas. Todos falarão de teus feitos notáveis, e eu anunciarei a tua grandeza. Todos contarão a história de uma imensa bondade, de tua imensa bondade, e cantarão de alegria sobre tua justiça. As letras Het e Tet falam sobre Deus compassivo. O Senhor é misericordioso e compassível, lento para se irar e cheio de amor. O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a criação. As letras Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun falam sobre o Rei para sempre. Todas as suas obras te darão graças, ó Senhor, e os teus fiéis te louvarão, falarão da tua glória, do teu reino, proclamarão o teu poder, anunciarão teus feitos poderosos e a majestade e glória do teu reino, pois o teu reino é o reino para sempre, e tu governas por todas as gerações. As letras Samek, Ain e P falam da graça do Senhor. O Senhor sempre cumpre as suas promessas, é bondoso em tudo que faz. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sob o peso de suas cargas. Os olhos de todos estão voltados para ti, com esperança. Tu lhes provês o alimento conforme necessitam. Quando tu abres a mão, satisfaz o anseio de todos os seres vivos. As letras Kad, Kof, Resh e Shin falam da justiça do Senhor. O Senhor é justo em tudo que faz, é cheio de bondade. O Senhor está perto de todos os que invocam, sim, de todos os que o invocam em sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem, ouve os seus clamores e os livra. O Senhor protege todos os que amam, mas destrói os perversos. Finalmente a letra Tal traz uma doxologia final, e todos nós lemos: louvarei o Senhor, e que todos da terra louvem o seu santo nome para todos sempre. Belíssimo salmo, salmo de Davi, louvores de Davi. Nós percebemos então que o salmista louva a Deus, que é digno de louvor por sua grandeza. E essa é a proposição do salmo.
Nós podemos perceber que ele começa indicando isso. Leia comigo o versículo 1 ao 3, diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. A sua grandeza é insondável. E ele traz isso. E ele fala: Deus é digno de louvor pela sua grandeza. Como então ele observa? Como ele observa, e eu usei esse verbo porque ele é insondável. Aqui ele mostra que é insondável, não se consegue sondar a grandeza de Deus. Então ele observa, eu vou trazer esse verbo, como ele observa então, como ele é capaz de observar a grandeza de Deus, desse Deus digno de louvor? Em primeiro lugar, ele observa que é um tema para todos. Todos devem reconhecer a grandeza do Senhor. No último dia, o Senhor se manifestará. E até os que hoje se recusam a reconhecer o Senhor, no último dia não terão como fazer isso mais. Vão ter que reconhecer como Deus sobre tudo e sobre todos. Veja o versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus feitos. Então esse Deus poderoso, digno de louvor, tem o seu nome exaltado de geração em geração. Um vai contar para o outro. Nós estamos aqui e nós cantamos aqui o Salmo 145, de exaltar-te-ei, lá do Vencedores por Cristo, não é? É uma geração que contou para a geração de agora os poderes de Deus, os feitos do Senhor. E é por isso que essa geração aqui hoje está. E a geração que está aqui sentada vai contar para a próxima geração as grandezas do Senhor. Não tem como evitar, o nome do Senhor vai se espalhando, vai sendo anunciado em toda a terra. É um tema para todos. As gerações devem anunciar os grandes feitos do Senhor, mantendo a sua palavra viva. E o salmista então, ele louva, né? Ele fala das gerações, mas ele traz o versículo 5, dizendo assim: eu meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas, naquilo que o Senhor tem feito, observando que Deus faz grandes maravilhas. Perceba que a criação já é maravilhosa, não é? A gente olha para a criação e se a gente observar com calma, a gente fica espantado com a grandiosidade do que Deus fez. Não só a criação, mas mesmo depois da queda, como Deus guarda e separa o seu povo, como Deus foi lá no Egito e tirou Israel de lá com mão forte, não foi assim? A mão poderosa do Senhor, e ele usa essa expressão: eu tirei vocês com mão forte, porque era uma expressão usada para os faraós. O faraó governa com mão forte, e Deus provou: eu é que tenho a mão forte. Tudo que Deus faz é maravilhoso, e o Egito teve que reconhecer, e teve que deixar o povo sair. Esse tema é para todos. Veja o versículo 6, fala-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Então aqui ele junta, ele contando a grandeza com o que os outros vão falar. A gente percebe isso no Salmo muitas vezes, ele trazendo o louvor dele, a vontade dele de louvar, e acrescentando os outros, as demais pessoas, em alguns momentos a igreja, o povo de Israel, ou a igreja do Senhor, em outros momentos, toda a criação, a memória dos feitos do Senhor deve ser mantida. Veja o versículo de número 7, divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. E nós fizemos isso aqui, nós fazemos isso na nossa igreja, louvamos com júbilo ao Senhor, anunciamos as obras de Deus, fazemos isso aqui com os que estão presentes, fazemos isso através da live, levando a mensagem de Deus em vários outros lugares. O povo de Israel, em vários momentos, esqueceu-se da palavra de Deus, se esqueceu dos feitos do Senhor e se perdeu no caminho, mas o Senhor os trazia de volta. Meus irmãos, é inevitável que a memória do Senhor será mantida por geração, de geração em geração, e que o povo do Senhor vai servi-lo mais e mais, louvá-lo mais e mais. Hoje o crente, todos então devem reconhecer Deus como Senhor, apesar de que a sociedade muitas vezes tem se esquecido de Deus, de forma até proposital, tem quisto se afastar das coisas de Deus, tem decidido buscar tudo o que Deus diz para não fazer. Mas o Senhor ainda reina. E muitas vezes o Senhor vai lá e com sua mão poderosa
muda a sociedade, e as coisas se transformam, e as pessoas começam a se lembrar de Deus. Veja que Nabucodonosor, na sua glória, no seu governo, na Babilônia, um dia ele estava andando, e falou, olha que grandes coisas eu fiz. E assim que ele fez isso, Deus o transformou em um animal, e ele ficou ali 7 tempos pastando com os animais, até que no final desses 7 tempos, ele recobrou a consciência. Deus deu a ele a consciência novamente, e ele reconheceu o Senhor como Deus, e o Senhor o voltou a viver entre os homens. O que você quer? Você quer que o Senhor o faça pastar também? Ou você quer que Deus o deixe no seu próprio caminho de morte, como Paulo diz? Se você não quer nenhum dos dois, reconheça que o Senhor é Deus, que Ele é o Salvador de sua vida, e que Ele é que dirige a história, e se renda a Ele. João Calvino comenta assim, Davi não diz tanto o que ele faria, mas incita todos os outros a este serviço religioso de oferecer a Deus os louvores devidos ao seu nome, o desígnio com o qual ele declara que Deus é benéfico para os filhos dos homens é para induzi-los a cultivar uma gratidão piedosa. Ele insiste na necessidade de perseverar nesse exercício. E ele fala assim também, veja como Deus é constante em entender misericórdias. Seria altamente impróprio para nós esquecermos dos louvores dele. E ele usa a palavra desmaiar, nos desmaiar em seus louvores, ou seja, esquecer os seus louvores. Assim como ele dá ao seu povo um novo terreno para louvá-lo, ele estimula a gratidão e o exercício durante todo o curso da nossa vida. Todo o curso da vida dos homens deve ser para o louvor e honra e glória do Senhor. E nós lemos Apocalipse 9 e percebemos no final da história aqui, nesse mundo. Apocalipse 5:9, entoava um novo cântico dizendo, tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. De todos os povos, todas as tribos, de todas as línguas, haverá um que vai louvar ao Senhor eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus porque em português já tem, em mineirês já tem, em lindeiês, tem lindeiês? Não sei, né? Mas aqui no lindeiês já tem aqueles que louvam e exaltam o Senhor. Glória a Deus por isso. Segundo lugar, ele observa a misericórdia de Deus. Veja o versículo 8. Ele diz assim, benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Então ele canta isso observando a misericórdia de Deus. Ele observa, ele percebe que apesar da iniquidade humana, Deus teve misericórdia do homem. Deus não nos trata segundo o que merecemos, mas Ele é disposto a perdoar. Mesmo quando nós erramos, Ele é disposto a perdoar, de grande clemência. Veja o versículo 9, o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então as obras do Senhor estão permeadas da sua misericórdia. A humanidade não é consumida por causa da graça de Deus. E mesmo sendo pecadores, o Senhor mantém esse mundo girando. E Ele dá oportunidade para que todos o reconheçam. A despeito de toda a iniquidade humana, as misericórdias do Senhor se renovam diariamente. Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Cada manhã. Deus poderia ter destruído todos, quando o pecado entrou no mundo, e já ter acabado logo com a humanidade. Mas Ele teve misericórdia, irmãos. E mesmo no início, lá em Gênesis, quando Ele fala do que ia acontecer, da morte que viria, da destruição que viria, Ele fala, mas também virá um que vai trazer a redenção. Misericórdia do Senhor. Hoje a graça do Senhor está presente. Ainda estamos aqui porque Cristo teve misericórdia de nós. O mundo está pecando cada vez mais, não é? Nós percebemos isso. Mas Deus continua mantendo a terra conforme Ele prometeu.
O crente também tem seu momento de erro, mas Deus perdoa. Está pronto a perdoar quando nós nos prostramos e clamamos a Ele. Por isso, damos graças a Deus pela sua misericórdia. Procuramos crescer em santidade até o dia que o Senhor vai fechar, sim, a porta da salvação. Aí não vai mais ter nenhum tempo. Mas nós vivemos neste momento de graça, de misericórdia. E todos aqueles que se dobram diante do Senhor têm a salvação em Cristo Jesus. Terceiro lugar, meus irmãos, ele observa a eternidade e a abrangência do reino de Deus. Leia comigo o versículo 10. Diz assim: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Então veja que a criação se juntará aos santos de Deus, né? E louvarão o Senhor, bendizendo o seu nome. Todas as suas obras, quer dizer, todo o universo, as coisas inanimadas também, tudo que Deus criou é para o louvor dele, glória dele. Mas especialmente com aqueles que falam, que têm consciência, versículo 11 e 12, leia comigo. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Então a criação toda exalta o Senhor, mas os homens também, aqueles que têm a consciência, eles falam da obra do Senhor, falam da graça do Senhor, confessam o nome de Jesus, falam dos seus feitos, que foram vistos por muitos e anunciados por todo o povo de Deus de geração em geração, e assim fica claro, fica notória a presença de Deus, a glória de Deus. Leia comigo o versículo 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Então veja, até aqui, veja então que é um reino eterno, não é um reino como o reino dos homens, que passam. Não, é eterno. Não é um reino baseado em mentiras. Muitos tentam construir o seu domínio por mentiras. Não, o Senhor traz a verdade. Deus é fiel em todas as suas palavras. Ele diz a verdade e o que vai acontecer. Ele é santo em tudo. E o seu reino não passa como passou o reino da Babilônia, ou do Egito, ou da Pérsia, nem como passou o Império Romano. Mas o reino do Senhor é eterno, é eterno. Mateus 24, 35, olha o que o texto nos diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você já pensou com calma nisso? O Deus que você serve? Algumas vezes nós damos mais importância para o chefe, para quem a gente trabalha, para a empresa para a qual a gente trabalha, para o governante que nós temos. Nós servimos aquele que é eterno e que não deixa nada passar despercebido. A palavra dele vai se cumprir. E tudo que se cumpriu até a chegada de Cristo, e depois, quando Cristo ressuscitou e foi para os céus, vem se cumprindo e vai se cumprir até o final, todas as coisas. E essa glória, então, que ele fala aqui, nós perceberemos claramente no último dia. Os discípulos já tiveram um pequeno vislumbre dessa glória de Jesus. João 1,14, João escreve assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Só que no último dia, todos verão, e essa glória será tremenda. Pastor Marcelo pregou, Mateus 24, e o versículo 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E muita glória. É de eternidade em eternidade. A abrangência do reino de Deus é muito maior do que nós pensamos. E ela envolve toda a criação, tudo criado, e mais do que isso, todo mundo espiritual, e mais do que isso, todos os tempos, porque Deus é eterno, é de eternidade a eternidade. Quarto lugar, meus irmãos, ele observa aqui a providência divina. Vejam esses versículos, a sequência desses versículos, né? Versículo 12, ele fala assim: que os nossos filhos sejam na sua mocidade. Não, desculpa, versículo 14, ele fala assim: o Senhor sustém
os que vacilam e apruma todos os prostrados. Então veja, mesmo aqueles que caem diante do Senhor, diante da fraqueza do pecado, né, do pecado humano, Deus continua sustentando a todos. Se eles caem, quem que levanta? Deus os levanta. O Senhor dá alimento a todos os seres viventes. Versículo 15, em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Por isso, todos esperam nele. Sabe que é de Deus que vem. A gente pode fazer de tudo, meus irmãos, para manter a nossa vida, mas se o Senhor não mandar a bênção, por exemplo, da chuva, o que vai acontecer? Podemos usar a tecnologia que for para fazer os alimentos, mas se Deus não mandar a chuva, meus irmãos, não vai ter o alimento. E se a gente plantar e chover, mas a semente não germinar, vai acontecer alguma coisa, irmãos? Não vai. Até que alguém levante e fala, Deus, manda a tua bênção. Só Deus que pode fazer. Ele que sustenta. Veja o versículo 16, leia comigo. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Veja como Deus é maravilhoso. Por isso que Davi vem aqui louvando ao Senhor. E essa providência, ele traz benevolência a todo vivente, não é? Todos estão aí, todos têm o sol, têm a chuva. Todos podem desenvolver as coisas criadas por Deus. É benevolência do Senhor. E ele é justo e mantém também a sua justiça e bondade em toda a terra. Versículo 17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Tem alguém assim? Tem alguma pessoa assim que é justa em tudo que ela faz, que é correta em tudo que ela faz? Em todos os caminhos? Que é benigno em todas as suas obras? Só o Senhor, meus irmãos. E Davi então vai trazendo esses elementos e louvando por a providência de Deus, o cuidado que ele tem com todos. E quanto àqueles que querem mais, então, querem buscar o próprio Deus. Veja, leia comigo então o versículo 18, olha que bênção. A irmã estava falando para a gente orar essa semana. Veja o versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Você quer da presença de Deus? Invoque o Senhor. Busque o Senhor. Levante-se de manhã e ore ao Senhor, busque a presença dEle. Faça isso com o coração aberto e o Senhor estará próximo de você. E os que clamam por salvação também são ouvidos pelo Senhor. Leia comigo o versículo 19. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Bendito é o Senhor. Aquele que clama, Senhor, salva-me, Ele está ali para salvar. Versículo 20, diz assim, o Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Então Ele traz a providência. O Senhor faz tudo de uma forma bondosa, amorosa, poderosa, abençoadora. Contudo, alguns ainda vão manter o seu coração duro e vão falar, não é o Senhor. Mas você não está vendo a criação que Deus fez? Não, Deus não existe, isso foi um acaso, isso foi uma explosão, e aí surgem teorias. Mas você não está vendo que Deus te deu bênção, a saúde? Não, eu tenho saúde porque eu cuido de mim, eu alimento bem. Alguns com o coração duro vão até o final, e quando chegar no final, o texto diz, serão exterminados. Os ímpios serão exterminados. Não é uma aniquilação, mas sim um envio para um sofrimento eterno. Para um sofrimento eterno. Então, Deus traz todas essas bênçãos, o salmista canta isso, e nós podemos também trazer palavras de Cristo, trazendo essas informações de uma forma bem mais profunda. Ele fala assim, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor Jesus é que traz a providência para nós. E ele fala, olha, não fica ansioso, não se preocupe. Aliás, ao invés de ficar ansioso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas vos serão acrescentadas. E ele ainda diz, em Mateus 6,35, não do sustento apenas material, mas agora do sustento espiritual.
Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Glória a Deus por isso. Bendito seja o Senhor, que traz essas bênçãos para a nossa vida e que cuida de nós. Concluindo, meus irmãos, o salmista conclui com um canto final, de todos louvando a Deus. E Derek Kidner diz assim: assim termina a contribuição de Davi ao saltério, com uma nota de louvor que é totalmente dele, que é o versículo 21, sendo, porém, tão vasta como a humanidade, e tão imarcessível como a eternidade. Que é esse versículo 21? Leia comigo de novo, mais uma vez o versículo 21. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve ao seu santo nome para todos sempre. Começa com o salmista cantando: profira a minha boca louvor, mas toda carne, todos os povos e também toda a criação exalte o seu nome para todos sempre. Então, meus irmãos, como viveremos depois dessa caminhada dos Salmos de Davi, e terminando com esse Salmo 145, esse alfabeto de louvor? Em primeiro lugar, viveremos louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor da nossa vida, nos reunindo em comunhão com a igreja, com os irmãos, para que o corpo de Cristo junto exalte e adore o Senhor, cantando hinos e cânticos que expressam a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de que Ele é Deus, a nossa devoção àquele que nos salvou de tantos erros e que nos deu a vida eterna, está nos levando para lá. Ah, Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida para sempre, aleluia. Segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos anunciando as suas obras ao mundo. O Senhor está reunindo gente de todo povo, língua, tribo, nação para o adorar. Saiamos pelo mundo a anunciar esse evangelho, onde formos enviados, onde estivermos. Façamos isso no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa vizinhança. Anunciemos o evangelho do Senhor. Ele está fazendo essa reunião final. E só Ele pode salvar, a salvação vem dEle. Vejam, meus irmãos, o mundo não vai ser resguardado por uma agenda qualquer, pela agenda dos governantes que querem transformar a sociedade, mas eles querem fazer isso sem a palavra de Deus. O mundo só vai ser restaurado e terá salvação através de Cristo Jesus, e da sua palavra, e do seu evangelho. E nós somos responsáveis por levar e anunciar este evangelho maravilhoso ao mundo. Faça isso. Anuncie e proclame o evangelho em todos os lugares. Terceiro lugar, como viveremos, meus irmãos? Viveremos na esperança desses louvores eternos. Aqui gostamos de estar juntos na casa de Deus para louvá-lo, mas aguardamos o dia final, quando Cristo voltará nas nuvens para recolher o seu povo. Todo olho lhe verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor, mas apenas o seu povo estará na sua presença em louvores eternos pela eternidade. A nossa esperança não é nesse mundo, mas é no novo céu e na nova terra. Portanto, louvemos o Senhor, proclamemos a sua palavra e esperemos com alegria a consumação dos séculos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Você que quer adorar mais a Deus, quem sabe você está adorando outras coisas na sua vida, e você percebe que esse é o momento de adorar a Jesus. Fique em pé, nós vamos orar por você. Você que quer um despertamento para pregar o evangelho, você está, quem sabe, investindo tanto tempo em outras coisas,